Olá, voltamos para mais um episódio de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre futebol. Hoje vamos fazer um fechamento do que aconteceu no futebol brasileiro em 2024, dando especial destaque ao Campeonato Brasileiro e a como foi o ano da dupla Grenal, como foi o ano de Grêmio e de Inter. Para realizar esse debate, temos a presença, você já sabe, do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco. Voltamos com mais um episódio do Papo Sem Boteco Futebol Clube. Vamos falar e repercutir o final deste Campeonato Brasileiro, o que aconteceu, do que não aconteceu, das efemeridades, enfim, curiosidades. Tudo que aconteceu a gente vai repercutir aqui com bastante papo, bastante opinião e pouca certeza. Fique com a gente, acomode-se na sua cadeira, ajeite seu fone de ouvido, prepare sua corrida, seu exercício e vamos junto. Temos a presença do Vitor. Fala, Boteconauta, amigo! Acabou! Acabou! Chega de futebol, chega de falar de futebol brasileiro, chega de campeonato brasileiro. Vamos falar o que der pra falar e vamos encerrar. Só em 2025 agora. Fique com a gente! E temos mais uma vez abrilhantando este programa, este podcast, a presença do Henry Yuken. Salve, salve, amigos. É um prazer estar de volta aqui participando do Papo Sem Boteco. Falar de futebol, né? Eu gosto muito dessa parte, gosto muito de estar com vocês aqui também. Já deixo um boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Só para não imitar o Lelê, eu vou de trás para frente, então, para os nossos ouvintes agora, espectadores. E um campeonato cheio de surpresas, né? Depois a gente vai tecer as nossas opiniões, cheio de surpresas e eu vou dizer o seguinte, diferente da grande maioria, da ampla maioria, eu gosto dos pontos corridos. Opinião polêmica já na arrancada. Vamos começar falando daquilo que foi o mais emocionante nesta última rodada. Por sinal, hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Recém acabou o campeonato, já vamos repercutir. E o que foi mais emocionante nessa última rodada foi a luta para não cair, porque o título já estava praticamente na mão do Botafogo, por sinal merecido, né? O título que foi praticamente decidido naquele confronto direto entre Botafogo e Palmeiras. E o que veio até a última rodada com bastante emoção foi a luta pelo rebaixamento. Ontem, então, 4 times poderiam ter caído. Já estava decretado o descenso de Atlético Goianiense há umas 20 rodadas, do Cuiabá, umas 5 rodadas, do Criciúma, da rodada anterior, e ainda poderiam cair Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Fluminense. E quem acabou indo para a vala, felizmente, foi o Atlético do Paraná, que é uma unanimidade, conta com a antipatia dos 4 membros desta bancada que vos fala. Lelê, quer abrir os trabalhos comentando sobre o rebaixamento? Vou começar com uma pequena trivia. Talvez você saiba a resposta, mas talvez o nosso boteconauta não. Quantas rodadas o Atlético Paranaense esteve na zona de rebaixamento? Foi 2. Muito semelhante à história do Santos ano passado, né? Vitor? Quantas ele esteve na zona de rebaixamento? Uma só, eu acho. Acho que foi só nessa. Ele caiu agora. Só nessa. Ele não figurou na zona de rebaixamento. O Bragantino esteve, o Grêmio esteve, o Fluminense esteve, o Bahia teve também. Corinthians teve, mas o Atlético Paranaense não tinha estado em nenhuma rodada no zona de rebaixamento. E detalhe, é o centenário do Furacão. Então, o time tem uma maldição daquela do centenário, né, Henrique? Só antes de fazer essa alusão ao centenário, né? O Santos, ano passado, não foi assim também? Não tenho certeza, mas eu posso procurar. Eu acho que sim. Agora que tu falou, tá me vindo na memória. Realmente, não tinha estado nenhuma rodada, só na última que... Ou ele caiu ou ele entrou na zona de rebaixamento na última rodada, na definitiva, ou ele entrou numa anterior. Isso. Se eu não me engano, ele entrou na última até, né? Se não for. É uma dessas duas situações, exatamente. Não é aquele time que vai desde o início ameaçando. Foi lá no final que foi desandando a maionese. É daqueles que, tem tempo, não, vai fazer os pontos, não te estressa, pode ficar tranquilo, meu querido. E aí. Aconteceu a mesma coisa com o Grêmio no último rebaixamento, em
21. Não, tem tempo, tem rodadas. Não, é capaz. E aí deu no que deu. Aliás, a gente pode até falar que o Santos tá voltando, né? Isso, e aí sobem da Série B para a Série A o Santos, o Sport Recife, que é um time que eu tenho uma simpatia. Quem mais? O Mirassol de São Paulo e... Não, acho que o Mirassol não. Ceará. Acho que não, o Mirassol. Mirassol e Ceará. Ah, é? É. Sim. O Ceará pegou a última vaga. Vai ter clássico cearense na próxima edição do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza. Não, e detalhe, o Nordeste em peso, né? Vai ter Nordeste Vitória e Bahia, né? Vai ter Fortaleza e Ceará, vai ter o Sport é o único de Recife, né? É o único e se a gente for aqui para a Zona Sul, na região sul, né, do país, só tem Rio Grande do Sul, né? É só a dupla Grenal e uma Juventude. Nenhum representante de Santa Catarina, nenhum representante do Paraná. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Acho que eu vi hoje, 30 anos, se não me engano, acho que 94 a última vez que um time do Paraná ficou fora, eu acho. Que o Paraná ficou fora, no caso, né? Todos os times ficaram fora. Sim, o Paraná, o Clube Paraná está na Série B, se eu não estou enganado, né? Paraná, não, o Curitiba e o Furacão. Não, ou para C. Não me lembro. Paraná, não. Ele quase faliu, quase sumiu o Paraná Clube. Sobre o Lelê falou sobre as maldições, né? Hoje a rede social, ela não perdoa, né? Ela trouxe uma série de entrevistas e comentários do pessoal ligado ao Atlético Paranaense. O primeiro foi o Petaglia, né? O presidente, em que ele foi uma das poucas vozes, eu vou dizer assim, no mínimo insensível, durante o mês de maio sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Era o que eu ia falar. Não tinha como, que ia ser muito prejudicial às equipes e que não teriam data. E no Campeonato Paranaense, né, no Paranazão, não sei se é assim que eles chamam lá, o Atlético Paranaense venceu e o Pablo, que é um cara lá, o ídolo dos caras lá, né? O Pablo deu uma entrevista falando justamente isso, né? Que no ano do centenário o Atlético Paranaense já tinha um título, fazendo uma alusão ao Coritiba, que no ano do centenário do Coritiba, se eu não me engano, eu acho que pela entrevista, eu confesso que eu não fui buscar essa informação, mas o Coritiba também caiu no ano do centenário. 2009. Aquela velha história, né? O mundo não gira, ele tropeça, né? Ele capota. Capota, isso. Ele capota. Sobre os 4 que caíram, eu vou ser... Complementar o que o Henry estava falando, foi exatamente isso. Eu vi uns 3 ou 4 rios diferentes com essa mesma entrevista. Pois é, ano do centenário a gente tá com título e tem gente que caiu no ano do centenário. Claro, ele não cita o Coritiba, mas obviamente era uma alfinetada no Coritiba. Mas não se esqueceu que o ano não tinha acabado ainda. Isso era só abril ou maio ali, quando terminou os campeonatos estaduais. E a questão das maldições dos centenários não necessariamente é queda, é que tem assim anos ruins, né? Anos com tropeços. O Grêmio no ano do centenário quase caiu, acho que foi aquele ano que se salvou na última rodada com o gol do Anderson Pico, se não me falha a memória. E tem vários outros clubes também com anos centenários ruins. Não necessariamente é queda, ou seja, é quase queda, ou queda precoce em Libertadores ou Copa do Brasil, enfim, tropeços que acabam entrando para a história. São raros times que conseguiram quebrar, entre aspas, a maldição do ano do centenário. A informação, só para deixar para os nossos boteconatos aqui, o Paraná Clube estava tentando jogar a Série D, mas precisa se classificar melhor no Paranazão para poder ter chance de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem que estar entre os 8 melhores colocados dos 12 participantes do estadual para poder jogar a Série D. Série D de dado. D de dado. Correto. Meu Deus. Paraná Clube, enfim. Mas o Furacão foi um time. O Furacão foi um time médio, rapidamente. O Furacão foi um time médio e ganhou algumas coisas. Ele já estava se habilitando como um dos times grandes do Campeonato Brasileiro e há anos figurando aí na Série A. A gente sabe que tem clubes que vão e voltam, né? É o caso do Cuiabá, que foi rebaixado também. Tá correto? Informação Cuiabá, né? Sim. Isso. Enfim, Criciúma, são times que vão e voltam, vem e vai.
como outros tantos, né? Agora a gente vai ter um Mirassol, teria um Mirassol e o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino acabou perdendo pro Ceará e o Ceará veio, né? O Ceará é outro clube que figura. Mas o Furacão tinha se estabelecido na Série A, então esse tropeço agora vai, acho que, ajudar eles a calçar a sandália da humildade, especialmente para essa questão que aconteceu das enchentes, que ficou muito ruim, né, para a imagem do clube. Então é a vista de que time grande, ou time que está crescendo, que está se tornando grande, também cai, né? O sapatinho da humildade. Atlético... Desculpa, rapidinho. O sapatinho da humildade nunca é demais, né? O que eu vi hoje nas redes foi também uma união de torcidas Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, dos times de São Paulo, dos times do Rio Grande do Sul, dos times de Minas. Todo mundo dizendo bem feito. Na verdade, dizendo outras coisas que eu não posso repetir aqui, mas que significam bem feito. Que mais do que a direção ou... Não vou falar sobre o clube, mas a torcida passa por um momento assim que dá uma vibe que as outras torcidas leem como uma torcida arrogante. Todas as outras torcidas do Brasil leem e veem e sentem a torcida do Atlético Paranaense como uma torcida meio arrogante. Tanto quando vão lá para jogar na antiga Arena da Baixada, agora é Liga Arena, ou quando vão visitar no Maracanã, no Beira-Rio, na Arena, em Minas, no Mineirão, etc. Né? Então, curtam bastante essa Série B. Um abraço para vocês. Eu diria, eu até, particularmente, eu não tenho uma antipatia muito grande com a torcida em si. Eu sei que a torcida acaba sendo um pouco do reflexo do clube, mas eu assino com tudo que o Nado falou ali embaixo quando se trata da direção. Ali a gente está falando uma Coreia do Norte, né? Tudo que não tenha transparência, flexibilidade. Aqui eu não estou dizendo coisa de corrupção, por favor, tá? Eu só estou dizendo de dificuldade mesmo, assim, né? As transmissões, quando o Grêmio e o Inter vão jogar lá, é um parto para conseguir assistir. É tudo muito difícil com o Atlético Paranaense, né? E só para acrescentar o que o Lelê trouxe antes, eu acho que 2 clubes nos últimos anos vinham se estabilizando como times de Série A e mais do que time de Série A, o Atlético Paranaense vinha se colocando como time grande, né? Que é com títulos internacionais, 2 Sul-Americanas, decidiu Libertadores recentemente, ganhou a Copa do Brasil, né? Só que agora acabou tendo justamente esse tropeço no meio do caminho, assim, né? E o outro que tem menos expressão no que diz respeito a títulos, mas que já é uma realidade esse ano brigou na parte de cima da tabela e está na Libertadores e goleou meu time na última rodada, é o Fortaleza, né? Um maravilhoso trabalho do Vojvoda, né? Que antes já era um trabalho que o Rogério Ceni havia começado, que foi dado continuidade. O Fortaleza hoje é o time do Nordeste mais estabilizado e um exemplo, né, para o clube do Nordeste, que a gente sabe que lida com valores bem inferiores ao restante do país, né? A gente comentou sobre isso, como o trabalho do Fortaleza era digno de cumprimentos, né? De ser reconhecido como um trabalho de continuidade, sem atropelos, sem arroubos de governança, e estava colhendo os resultados por causa disso. Aproveitando o gancho do Henry, vamos dar a parte de cima da tabela, vamos saindo da parte de baixo, vamos para a parte de cima. Né? Caso você esteja saindo de uma caverna hoje e não sabe o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ficou em primeiro, né? Não precisa dar a pontuação, acho que vamos só dar as posições. Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Fortaleza em quarto, Inter em quinto, São Paulo em sexto. Isso aqui é os classificados para a Libertadores. Daí nós temos Corinthians em sétimo, fase de grupo. Não, o Inter e São Paulo é para a Libertadores, não é isso? Não. Corinthians e Bahia fase de grupo, porque o Botafogo entrou por ser campeão da própria Libertadores, gerou uma vaga, e o Flamengo, que ficou em terceiro, também gerou uma vaga por ser o campeão da Copa do Brasil. Perfeito, então aqui onde eu tô vendo tá desatualizado. Obrigado, Henrique. Então, Corinthians e Bahia, sétimo e oitavo, Cruzeiro nono, Vasco em décimo. O Vasco também teve uma ascensão meteórica nesse campeonato, tava lá embaixo, começou a subir de volta. O Vitória, 11º, Atlético Mineiro, 12º, Fluminense, 13º, Grêmio, 14º, Juventude, 15º, Bragantino, 16º. E como já falamos, Atlético Mineiro, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, os rebochados em 17º, 18º, 19º e 20º, respectivamente.
Ainda sobre a parte de baixo da tabela, eu queria fazer 2 comentários aqui. O primeiro é a minha lamentação. Se eu pudesse escolher os últimos 4, eu teria trocado ali, teria empurrado o Red Bull, que é um clube sem torcida, né? É uma marca, tudo mais, aquela coisa toda. E teria mantido, né? Eu sei que fez uma campanha bem ruim ali, né? Não foi surpresa, né? Mas teria mantido o Criciúma. Eu simpatizo muito com o Criciúma, junto com a Chapecoense. São times que eu tenho certa simpatia, né? Até por ser próximo aqui a nós também, né? E uma outra questão ali que o Nado trouxe, né, sobre a emoção, eu queria destacar um outro Atlético, né? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro demitiu o treinador, o argentino Gabriel Milito, e eu acho que tinha que demitir mesmo, né? Porque o cara perdeu as 2 finais que disputou, a final da Copa do Brasil e a da Libertadores. A da Libertadores, mesmo que sabido que o Botafogo era muito melhor, tu não pode perder uma final de um jogo apenas, né? Então resolve tudo naquele jogo, nem tem o jogo da volta, tendo o jogo inteiro com a mais, não tem como ser, né? E aí o que acontece? O Milito foi demitido e ele não foi nem para a última rodada. E o Atlético Mineiro foi com o risco de, se caso perdesse, também estaria no risco de ser rebaixado. E aí o interino assumiu, né? Olha a bronca que botaram o cara lá, né? Sim, já tinha perdido as 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e ainda poderia ter caído. Seria, então, a tragédia completa para a torcida, para o clube e para a torcida do Galo. Mas eu vou dando um pitacozinho sobre essa questão da Libertadores, que foi bom tu ter puxado esse assunto, realmente, que, por um lado, que derrota acachapante pro Galo, mas que vitória maiúscula do Botafogo. Confesso que eu torci bastante, a gente estava acompanhando o jogo, eu e o Vitor, que era dos 4 grandes do Rio, era o único que ainda não tinha aliás, não tinha ganho a Libertadores. Então, nesse embate, para mim foi fácil torcer pro Botafogo. Confesso que fiquei com uma certa pena deles com o que aconteceu no Brasileirão do ano passado, mas o destino guardou coisas, essa semana mágica, né, para a torcida do Botafogo. Por sinal, um abraço pro meu amigo Paulo Barros de Albuquerque, que é botafoguense, deve estar vibrando até agora, né, desses últimos 10 dias, e assim como toda a torcida do time da Estrela Solitária. Inclusive, daqui a pouco ainda pode se sagrar ainda mais campeão mundial, né? Tem agora 3 times para enfrentar. Tem que começar enfrentando o Pachuca, para depois enfrentar o Al-Ahly e para depois enfrentar o Real Madrid. Isso é uma pena. Não. Mas... Deixa os torcedores do Botafogo felizes do jeito que estão. Não tenta aumentar, porque não vai rolar. Não vai rolar. Olha, tu não esquece que o nosso clube chegou lá e ganhou de um Barcelona com o Ronaldinho, não, tá? Mas tudo é possível. Isso que eu sei que o assunto não é para ir, mas já que ele foi, eu só vou fazer um comentário, tá? Quem ganhou, ganhou. Com esse novo Mundial aí, sul-americano não ganha mais. Não ganha mais, cara. Tá cada vez mais discrepante a diferença financeira e agora uma competição com vários jogos, acabou. Vai dar predomínio total da Europa, tá? Posso morder a língua aqui, mas assim, olha, eu acho que os sul-americanos que ganharam, agora começa uma nova história, vai ser predomínio europeu de ponta a ponta. Hoje à tarde nós comentávamos sobre isso, que o sul-americano tinha 2 jogos, agora são 3. E o europeu tinha 2 jogos, agora é um só, já tá direto na final. Tipo assim, isonomia, olha, bacana, dona FIFA, legal. A UEFA faz pressão, legal, dona UEFA, beleza, tudo que vocês quiserem. Quer uma bandejinha de frutas aqui também, né? E nós aqui que se degladiemos, né? Toca os caras lá na arena dos gladiadores e se virem, se matem. Uma curiosidade, mais uma ainda sobre a parte de baixo da tabela, né? O Nado, quando trouxe ali os rebaixados, comentou que o Atlético Goianiense praticamente está rebaixado desde a virada do primeiro para o segundo turno. E não foi o Lanterna. Né? Conseguiu não deixa de ser uma reação e empurrou para a Lanterna o Cuiabá. Né? O Cuiabá. Os dois ficaram com o mesmo número de pontos, né? Mas isso explica ali também, olha a derrocada do Cuiabá, né? Confesso que eu não tinha visto essa informação. Essa me passou entre tanta informação que veio ontem após o fim do campeonato.
E assim como eu comentei que o título foi praticamente decidido no embate direto entre Botafogo e Palmeiras faz umas 2 ou 3 rodadas, diria que o rebaixamento do Atlético do Paraná foi praticamente decidido no embate direto com o Red Bull Bragantino, acho que na penúltima rodada, onde ele perde em casa para o Red Bull Bragantino, estava empatado até, sei lá, 40 do segundo tempo, 42 do segundo tempo, alguma coisa assim, e aí até o Eduardo Sacha, que se destaca no Inter, depois vai para o Red Bull Bragantino, faz o gol lá, enlouquece, e aí a vitória do Red Bull coloca ele numa condição bem melhor. E claro, daí ele vinha para enfrentar na última rodada o já rebaixado Criciúma. Realmente, dos 4 que tinham chance de cair, o trabalho menos difícil, não vou dizer mais fácil, mas menos difícil, era realmente do Red Bull Bragantino. Tanto é que se salvou. Não, e um detalhe, um ganho para nós, né? Para nós, eu digo dupla Grenal, em relação a 2025, né? É um gramado sintético a menos para jogar em 2025, né? Muito bem observado. Aliás, a Allianz Arena lá do Palmeiras não é gramado sintético? Uhum. Pois é, porque nessa última rodada agora, né, como estava toda hora Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, então a TV ficava mostrando praticamente quase que os 2 jogos ao mesmo tempo. Eu achei o estado do gramado da Allianz lá do Palmeiras péssimo para ser gramado sintético. Parecia, olha, jogo, não sei se foi nesse último jogo do Fluminense, eu achei que tava horrível. Nesse jogo que tu cita, Nado, que foi a final, né, entre Palmeiras e Botafogo, foi em Palmeiras, né? Foi na Allianz Arena lá. Me chamou a atenção, eu assisti esse jogo. Atrás de um dos gols tinha uma toalhona, assim, um isolante verde muito grande, Sim. né? E aí até virou um meme, assim, que era a torcida estendeu uma bandeira sobre o Mundial do Palmeiras, né? Que era tudo... E aí, o que eu acho, tá? Eu não tenho essa informação, mas o que me parece, a gente já viu em outros lugares, até no próprio Beira-Rio, na Arena, quando eles fazem isso é porque eles estão preparando algum show, né? O palco para algum show. Eu acho Perfeito. que entre esse jogo contra o Botafogo e agora essa última rodada deve ter tido algum show, eles devem usar a pista. Esse também é um dos problemas das grandes arenas do Brasil, né? Incluindo a própria Arena OAS do Grêmio e o Beira-Rio, porque eles precisam fazer shows e às vezes o gramado, que é o palco do futebol, ele fica danificado, né? Perfeito, mas uma das justificativas que os times que converteram para gramado sintético deram é que o gramado sintético não ia sofrer com essas questões dos outros eventos como o gramado natural sofreria. Não foi o que apareceu. E me chamou a atenção não é nem a área perto de um dos gols do campo, me chamou a atenção o meio do campo que estava uma merda. Vamos falar com o português bem claro. A aparência estava péssima, estava horrível. E salvo engano, já que a gente está falando sobre o gramado, o Engenhão do Botafogo, não sei se o Vitor sabe de cabeça, o pessoal até brinca que é o tapetinho, se eu não me engano, também é um sintético, né? Então a gente está falando ali de primeiro e segundo lugar de times com gramado sintético. Cara, isso é uma das coisas que a dona CBF tinha que dar um jeito, né? Não dá, cara, não tem, né? Se a gente voltar agora, daqui a alguns meses, a gente vai falar de gauchão, vai ter gauchão, a gente vai ver o Zequinha jogando. Cara, é um outro esporte, cara. Eu entendo na Europa, no norte dos Estados Unidos, no Canadá, naqueles lugares que tem inverno rigoroso, tem neve pra cacete, entendeu? Metade do ano não tem sol nenhum para crescer a grama. Nesses lugares eu entendo a justificativa, eu acho válido botar o gramado sintético. Se justifica, faz sentido. Mas não aqui no Brasil, cara. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Para mim não me entra na cabeça. Aqui no Sul, por exemplo, a gente sofreu esse ano com gramados por conta das enchentes, né? Por exemplo. Tá, mas o que aconteceu ali, a quantidade de água que entrou nos 2 estádios e o tempo que ficou aquela água sobre o gramado, assim como detonou o gramado natural, ia detonar gramado sintético. O que a gente viveu foi um evento que é um a cada século, um cataclisma e que não ia ter o que resistisse. Eu entendo a tua colocação, mas respeitosamente acho que o que aconteceu aqui não ia ter nem gramado sintético que aguentasse. O que me parece,
e a gente não tem um argumento mais convincente, né? Até o Nado traz o argumento da preservação da grama sintética por ser melhor, né? Mas a gente já viu uns exemplos que parece que não se justifica. Mas o que me parece é que os clubes que optam por colocar a grama sintética para ter uma vantagem técnica, né? Tu treina lá o ano inteiro, tu tem um domínio do kick da bola. É mais ou menos como times de Bolívia e Equador quando na Libertadores jogam com a altitude a seu favor, né? Vão ter uma vantagem nesse sentido, né? Só que daí, bom, a isonomia, como a gente estava falando ali, vai por água abaixo, né? É uma boa comparação. Inclusive, curiosidade sobre isso, tu viu que recentemente nas eliminatórias a Bolívia não está mais mandando seus jogos em La Paz. Ela está mandando em El Alto, que é ainda mais uns 400 metros, ainda mais alto do que o nível do mar, que é um absurdo gigantesco. Quer dizer, então, aí sim é outro esporte, é outra coisa. Não, e eles ainda se vangloriam porque eles estão invictos em casa, né? Pô, o cara tem que fazer um esforço medonho para respirar lá, né? É óbvio. Não tem nem debate. O cara o primeiro é de sair vivo do campo. O segundo objetivo é que vai ser ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, né? Eu acrescento de que sobre a questão de gramado sintético e grama natural, eu acho que era simples de resolver. Bem simples. Se nós tivéssemos uma entidade séria, né, que é a CBF, ela chamaria, né, as pessoas que têm interesse, que são os jogadores. Vai nos clubes. Entendeu? Bem simples. Vocês gostam de jogar grama sintética ou grama natural? Pega os 20 clubes da Série A. Pum, beleza. A maioria prefere jogar em grama natural. Acabou a discussão. Não é eu, não é o Nado, não é o Henry, não é o Lelê. Nós não jogamos lá, nós vamos só assistir no estádio e olhe lá. Mas os caras que são os atores principais desse espetáculo, eles é que tem que dizer, cara, olha só, esse gramado não é bom, o índice de lesão é grande, se machucar, muda o esporte, enfim. Então eu acho que era bem simples. Se a gente tivesse uma entidade que fosse séria, que valorizasse o seu produto e valorizasse as pessoas para qual trabalham para esse produto, chamava os caras, ó, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. É bom ou não é bom? Ah, não é bom. Então é o seguinte, acabou, não tem mais grama sintética, agora vai ser gramado natural e ponto final. Entendeu? A gente vê na Europa um Real Madrid da vida inaugurar um estádio que agora tem 9 andares para baixo. Termina o jogo, os caras recolhem todo o gramado e escondem eles, assim, tipo, como se fosse uma galeria. Aí se tu quer botar uma quadra de basquete, os caras sobem uma quadra assim e transformam. A gente vê isso aí. Ah, vai danificar o gramado. Então tu faz uma galeria assim, de um andarzinho, esconde o gramado e tchau. A questão ali que vocês trouxeram sobre o jogo do Palmeiras contra o Botafogo é exatamente isso. Os caras, o quê? Tu tem o contrato, tu tem que botar um tapume verde lá, o show do Roberto Carlos, se eu não me engano. Eu ouvi no dia da transmissão do jogo. Eu acho que era um show do Roberto Carlos que ia ter. E aí os caras pagam o ingresso pra assistir o jogo atrás daquele tapume, tá ligado? Então, tipo assim, tu vai pro estádio, mas tu não vê o jogo. Tu vê por um telão dentro do estádio. Mas é aquilo, isso só acontece porque tem gente que vai. Se não tivesse gente que fosse pra lá, que fosse contra, isso não ia acontecer, não ia existir, entendeu? Mas a gente aceita tudo, então, infelizmente, acaba que a gente debate muito mais esses absurdos do que futebol em si, né? Que era o que a gente deveria debater. Futebol, dentro das 4 linhas. O que foi, como é jogado, clube que joga, sobre os 4 que caíram ali, eu super concordo com o Henry, eu também salvaria o Criciúma. Eu acho que tem um ponto muito importante ali, não é nem só por simpatizar. Num ano em que nós sofremos com uma catástrofe, eles abriram as portas da casa deles pro Inter poder jogar algumas partidas lá. Eu acho que só por isso eu já salvaria eles. Mas, infelizmente, futebol é jogar dentro das 4 linhas, eles não tiveram uma campanha boa, o time era teoricamente fraco e acabaram caindo, né? Atlético Goianiense, muito obrigado, boa sorte, boa Série B. O Cuiabá, até assim, vou ser sincero, não tenho nada contra o Cuiabá, vai jogar a Série B, enfim. E, cara, eu acho que o Atlético Paranaense é uma questão assim, ó, o sonho do pequeno é ser grande, né, dentro do futebol. O sonho de todo clube pequeno é ser grande, é ter história. O Atlético começou a construir isso. Né, começou a ganhar título internacional, começou a figurar finais, começou a ganhar de novo títulos nacionais e começou a subir, degrau a degrau. Só que o problema é que começou a achar que estava subindo muito. E aí começou a achar que era, e ainda não é. E eu acho que o tombo ele é bem dado, sabe aquela história do bem dado?
Quando a tabela é montada no início do ano, óbvio que a gente não sabe quem é que vai cair. E o Atlético Paranaense cai justamente num confronto direto contra o Red Bull Bragantino. É ali, eles são rebaixados ali, porque a última rodada na tabela ela era perfeita. Só quem podia tomar essa vaga do Atlético Paranaense era o Fluminense. Se o Palmeiras estivesse brigando de fato pelo título e sabia que não ia vencer, porque pegava um rival, o Botafogo pegava um rival, que era o São Paulo. E o São Paulo jamais venceria o Botafogo, ainda mais sabendo que poderia dar o título ao Palmeiras. Então a tabela ficou fácil de prever que o Atlético Paranaense não venceria o Galo lá. Não tinha time. O mental dos caras tava assim, ó, enterrado já. E diferente de alguns anos, né? Que nem eles, vocês comentaram, o Grêmio figurou. Quando tu tá figurando a parte de baixo da tabela, aquela coisa do, vai dar, não, a gente vai sair dessa, não, vai dar, a gente vai sair dessa. E tu cai, tu já sabia que tu ia cair. O problema é quando tu vem lá de cima e vem caindo. E vem caindo, e vem caindo, e é o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Uma rodada foi o necessário, eles só precisaram ficar uma rodada na zona. A rodada final, a 38ª. Então eu acho que brinda, assim, os 4 últimos, um fechamento de campeonato, assim, falando só dos 4 últimos, muito perfeito. Depois a gente pode até debater mais o resto da tabela. Eu acho que tem alguns pontos bem importantes que a gente pode debater de resto de tabela, antes de falar só de dupla Grenal, porque eu já até posso adiantar, eu acho que o ano do Corinthians, ele é assim, eu não simpatizo nem um pouco, mas é inegável, os caras estavam lá embaixo, eu jurei que eles iam cair, e cara, simplesmente jogaram por música, né? Trouxeram aí um cara extra classe, e eu já comentei isso com os amigos no futebol, assim, ó, é impressionante de tu ver, e aí corrobora com o que o Henry falou, né, que a Europa vai dominar ainda mais o futebol. Qualquer cara que vem da Europa pra cá é craque. É simples. Depay veio pra cá parado há um tempo e hoje é craque. Fazendo gol de bicicleta na última rodada contra o Grêmio. Craque da bola, craque. Por quê? Porque o nosso futebol hoje, o nível é muito baixo. E outra, um cara. E o Fluminense, cara. Fluminense que fez um campeonato que era assim, ó, de Série B, achei que ia cair e conseguiu se salvar. O Mano Menezes pega os caras no último, com 6 pontos, e ainda conseguiu salvar e classificar eles para uma Sul-Americana. Do trabalho do Fortaleza, do Vojvoda, que vocês falaram, eu nem vou comentar porque vocês já foram super bem e eu acho que é isso. Esse cara se continuar no Fortaleza, nós veremos o Fortaleza campeão logo, logo. Não é nenhum equívoco falar isso, nós veremos o Fortaleza campeão. E vou encerrar falando de que é ano de Botafogo. Não tem mais o que dizer. O Corinthians, 9 vitórias seguidas. 9 vitórias. Eu quero fazer seguidas. um asterisco. Eu quero fazer um asterisco sobre essa ascensão do Corinthians. Eu acho que é válida, né? Não dá para passar desapercebido. Mas eu vou falar desse asterisco quando for falar do Inter, né? Mas de tudo que o Vitor falou aí, ele citou o estádio do Real Madrid. Claro, não dá para ser parâmetro, né? Porque a gente está falando do estádio do clube mais vencedor da história, né? Mas é muito curioso. Os 4 que estão aqui na bancada são pais, né? Já assistiram, imagino, o desenho da Patrulha Canina, né? E quem está nos ouvindo aí, se não é pai, vale a pena. Cara, se vocês buscarem a imagem de como o Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, ele literalmente se fecha aquilo, ele parece aqueles coisa da Patrulha Canina, aqueles desenhos fictícios, né? Porque é um absurdo a tecnologia dos caras, é incrível, né? A gente tá falando de um outro nível, mas é um absurdo o negócio, né? E por isso, só abre um parênteses, né? Vale lembrar que a Espanha, recentemente, cerca de um mês, dois meses, passou, não tanto Madrid, Valência foi muito mais afetado, mas passou também por chuvas torrenciais muito forte e que inclusive gerou um cenário até acho que mais catastrófico ainda. Eu vi imagem de carro sendo arrastado. Então eles também lidaram ou estão lidando com o que a gente passou em maio, né? A comparação e a diferença que eu faria é o seguinte: em termos de chuva, o que eu vi é que realmente foram volumes de chuva muito parecidos, questão de 400 e tanto milímetros em 3 ou 4 dias. Talvez não 3 ou 4 dias, talvez eu tenha errado. Acho que o volume lá foi o mesmo, mas em menor tempo do que aconteceu aqui. Então lá foi uma destruição muito, muito grande, mas concentrada numa área, não vou dizer pequena, mas concentrada num determinado espaço geográfico. Aqui a gente teve o estado, praticamente o estado inteiro afetado, foi 92% dos municípios do Rio Grande do Sul tiveram
algum dano em razão das enchentes lá em abril e em maio, né? Alguns estão com danos até agora. O Leandro comentava que foi numa cidade do interior, me parece que foi Antagorda, visitar uma amiga, e tem uma ponte lá que ainda não foi reestabelecida, né? Então, bom, estamos entrando numa seara que não é a nossa. Futebol também não é, a gente também não é especialista em futebol, mas a gente sabe mais de futebol. Um pouquinho, que fez um pouquinho mais, futebol, né? É que isso fez parte do futebol, né? E acabou sobretudo, quando a gente avaliar agora a dupla Grenal, não tem como não analisar 2024 sem a questão da enchente, né? Porque imagina, né, o tempo todo que os clubes ficaram... primeiro, os jogos que não puderam jogar antes de ter a paralisação do campeonato. Aí depois tem que pegar calendário, buscar os jogos atrasados, viaja para lá, viaja para cá, tempo reduzido de descanso entre partidas, aquela pressão mental, né? Temos que ir, vai para lá, vai para cá, sabe? Um calendário totalmente diferenciado em relação aos outros times. Né? O tempo que ficaram sem seu estádio ou seu centro de treinamento. O Inter ficou pouco tempo sem o Beira-Rio, mas ficou um tempo maior sem o centro de treinamento do Parque Gigante, que foi mais afetado. O Grêmio foi o contrário. O centro de treinamento foi pouco afetado, mas a arena teve um dano substancial. Né? Aí mandando o jogo em Curitiba, depois em Caxias. Daí fora isso... Todos nós não tínhamos o aeroporto. Aí tinha que pegar ônibus até Floripa, para ir Floripa, pegar avião para ir para os outros estados. Quer dizer, toda essa situação que todo mundo está careca de saber. Não tem como não botar isso na balança quando a gente for fazer o fechamento do ano. E aí, já adiantando um pouquinho, depois nós vamos falar especificamente sobre Grêmio, sobre Inter, como é que foi o ano, como é que não foi, enfim, se estava em alta, se estava em baixa. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre os dois juntos. Porque vocês vão lembrar que logo depois que se sai do período mais crítico da enchente, vem aquela ação de reconstrução e de juntar mantimentos e valores e PIX para ajudar as pessoas afetadas e as comunidades no entorno da arena do Beira-Rio, etc. E aí teve uma campanha que foi anunciada, que foi muito falado, que eu me lembro que eu comentei aqui em casa, que baita ideia, que era da camisa conjunta, né? Então, todo mundo que estudou, fez aula de artes lá no colégio, quinta, sexta série, aquela coisa de cores primárias, cores secundárias, e quando mistura as cores, né? E daí mistura azul e vermelho, resulta em roxo. E aí tinha a ideia de que iam lançar uma camiseta roxa, especial desse momento de reconstrução e de união, né, que ia ser praticamente igual, só que, claro, ia ter algumas versões com o escudo do Inter, para a torcida do Inter, e outras com o escudo do Grêmio, para a torcida do Grêmio, mas fora a mudança do escudo seria a mesma camisa. Vocês lembram disso, né? Foi anunciado. Sim. Lembra disso aí? Sim. Lelê também. Sim. Cadê a camisa? Sim. Isso foi anunciado em junho, julho. Cadê a camisa? Posso comprar para dar para alguém no Natal? Posso comprar a do Inter para dar pro Lelê ou a do Grêmio para dar pro Vitor? Não tem. Foi um troço que foi falado e depois sumiu. Por quê? Porque depois veio aquele momento do cada um por si e os outros que se virem. Né? Então, me entristeceu muito, sabe? Num primeiro momento, pô, que legal. A coletiva de imprensa conjunta de o presidente do Grêmio, o presidente do Inter, o governador do estado. Vamos ao futebol, dois ícones aqui do Rio Grande do Sul, união, reconstrução, discursos bonitos, aquela coisa toda, proposta bacana e morreu, virou promessa de campanha que não se cumpriu, sabe? Então isso me entristece sobremaneira, sabe? E esse era um ponto que eu queria chegar, que é uma crítica a todos os envolvidos, não é só o Grêmio, não é só o Inter, a todos os envolvidos, as direções e órgãos públicos que porventura estivessem dando apoio ou deixaram de dar apoio, ou em um momento prometeram apoio, o que é errado, podiam ter entrado junto, então essa é uma questão. E, cara, eu acho que a CBF também podia. Eu sei que ela passou alguma verba para os clubes pelos custos que tiveram de transportes que não estavam previstos no início do ano, hospedagem, reconstrução das suas estruturas físicas, mas, pô, já é uma instituição que nada no dinheiro podia ter ajudado um pouquinho mais. Eu acho que foi meio que uma migalhinha. E aproveitar também, o Vitor falou, né? O Criciúma abriu as portas para o Inter. Não podemos esquecer do Atlético Mineiro, que fez um jogo beneficente lá em BH, o hino do Rio Grande do Sul, lá o pessoal cantando, me lembro que eu vi na TV, me emocionei, sabe? Outros clubes fizeram algumas ações também, mas esse eu me lembro agora, se os guris lembrarem de outras, podem e devem mencionar,
Então esse abraço Curitiba também, que nos mesmo apoiou, que né? tardio. O Curitiba que abriu as portas pro Grêmio, o Ficamos do Criciúma que lado abriu as portas pro Inter. certo! Não, e a torcida do Curitiba também foi lá, abraçou. Pô, um dos jogos mais Ficamos do legais, lado certo. um dos jogos mais legais, mais emocionantes do Grêmio no ano foi a vitória lá, né, contra o Independente, eu acho que foi, não me lembro contra quem foi. Enfim, Estudiantes de La Plata. Foi um ano difícil. O Grêmio começa relativamente bem, ganhou o Gauchão, mas a gente sabe que o Gauchão não vale lá grandes coisas. E aí termina embaixo. O Grêmio só não caiu porque não tinha mais rodadas, senão teria dado tempo para acontecer coisas piores, né? E o Inter, claro, o trabalho que o Roger fez foi muito melhor do que eu gostaria que ele tivesse feito. Foi impressionante, não dá para fechar os olhos para a realidade. Foi uma reconstrução. Acabou dando razão porque o Lelê falou há um ano atrás que queria que saísse o Cudê do Inter, que não levava fé no Cudê do Inter, e o Lelê mostrou-se que o Lelê tinha razão. Só o curioso é que quando veio aquela sequência de 16 jogos de invencibilidade, agora vai, pode ser, tá acontecendo, tem cheirinho, e aí um senhor chamado, não sei se vocês conhecem, Fabiano Baldasso, né? Chega na imprensa e diz: o Inter não perde mais esse campeonato. Aí aconteceu que perdeu os 3 jogos seguintes, os 3 últimos jogos do campeonato. Olha, é o maior zicador do Inter que eu já vi. É impressionante o que esse cara faz. É muito azarado, muito zica. Não, só um pouquinho. Já que você tá falando em provocações, peraí, Henrique, eu vou te dar a palavra. Mas já que tá falando em provocações, eu tenho que falar. Neste episódio aqui, neste podcast aqui, nessa bancada, o Henrique falou sobre cudetistas, né? Os caras defendiam o Cudê e eu fui contra, e o Henry votou comigo, e o Vitor fez a provocação e disse assim: tá, Lelê, beleza, tu é o presidente do Inter agora, o Cudê tá demitido, quem é que tu traz? E eu disse: Roger Machado. E ele disse: não, o Roger não vem, e tá aí. O Roger veio e nos entregou 16 jogos de invencibilidade. Veio, tá fazendo um ótimo trabalho, tá se mostrando um cara profissional, um técnico de qualidade e competência, vislumbra-se um futuro melhor agora, a gente precisa de elenco, tá faltando gente, porque o grande problema do Inter é que peças saem e não tem quem repor, que foi o que aconteceu no jogo ali contra o primeiro jogo que a gente perdeu foi contra o Palmeiras, se eu não estou enganado. Não, foi Flamengo. A gente tinha Borré tava fora, tava o lateral fora também, e tinha mais um, tinha 3 desfalques. Thiago Maia. Isso mesmo. Então, isso aí pesou e tem que ter gente para rodar. Tem que ter um cara que substitua o Alan Patrick, um dos melhores meia atacantes do Campeonato Brasileiro hoje. O Alan Patrick tá jogando muito. Então, do Inter, pelo menos assim, na casa mata, a coisa tá ajeitada. E eu cantei essa pedra aqui neste podcast. E fui questionado só isso que eu quero deixar claro. Então, eu acho que pro Inter, só para fechar minha fala, já entrando em grupo Grenal, pro Inter foi bom ter perdido. Eu até gostaria que tivesse perdido em algum momento. Não precisava perder os 3 jogos, podia ter perdido um só. Só pro Fortaleza, tava bom. Para não ficar achando que tá demais. Para ver os próprios erros, ver o que tá faltando e fazer as correções. E acho que pro Grêmio, agora a solução tá acontecendo, né? Vocês não têm mais técnico nesse momento, né? O megalomaníaco do Portaluppi foi embora, porque ele conseguiu se queimar com a torcida, com a direção e com a imprensa. Então, aquela fala do Portaluppi sobre a imprensa, sobre perseguição, aquilo ali não vai passar impune, não. Ele se queimou muito feio aqui com a imprensa local e até mesmo com a imprensa que é identificada com o clube, né? Então, eu entendo de que o Grêmio, como o Vitor falou no primeiro semestre, o Grêmio precisava trazer reforços importantes, não o trouxe o hálito branco ali para tentar fazer alguma coisa e o cara não se mostrou um Luizito Soares, né? A base do Grêmio é o time do ano passado, fora o Luizito Soares, mostra de novo, reforçando a tese do Henry, como um europeu vem aqui e carrega praticamente um time pelas costas. O Vitor comentava o ano passado, e a gente assistiu esse jogo, um jogo que foi 4-4. Não pode um jogo de um time ser 4-4. Não existe isso, entendeu?
o cara fazer 4 gols e levar 4 gols. E aí essa mesma coisa aconteceu esse ano. Explica-se por que o Grêmio figurou também na parte de baixo da tabela. Então, aquelas desculpas que o Renato vinha apresentando todo o campeonato, que foi para trabalhar para não sei quem, foi trabalhar para não sei enchente e tal, mostrou que era discursinho falso, que era discursinho tipo falhado, que era sendo prolixo total e não assumindo a sua responsabilidade. Agora acho que o Grêmio, se fizer um melhor time pro ano que vem, tem reforços a trazer, mas especialmente tem que arrumar sua casa-mata, tem chance também de figurar de novo na parte de cima da tabela. Deixa eu fazer um complemento ao teu comentário, Lelê. Eu acho que assim, quando volta o futebol pro Grêmio após a parada das enchentes, os resultados ruins dos primeiros 7 ou 8 jogos pós-enchente, sim, eu acho que dá para botar o elemento enchente, está fora de casa, está longe do estádio, está longe da família, como um fator que interferiu nos resultados, interferiu na qualidade, no entrosamento e nos resultados dentro de campo. Naquele primeiro momento, sim, mas é óbvio que não dava para continuar usando isso como justificativa até o fim do campeonato. Bom, aí passado aquele primeiro momento, e principalmente depois que voltou para casa, aí recomeça a situação, recomeça o campeonato, recomeça a vida, e óbvio que isso não poderia mais ser usado como escudo. Então, esse pequeno contraponto, concordar em parte, discordar em parte, que eu gostaria de fazer. Deixa eu te dar um outro dado, rapidamente. Datas FIFA que aconteceram esse ano. Tu pode olhar. Toda a data FIFA que teve, o próximo jogo que o Grêmio jogou, perdeu. Por quê? Em toda a data FIFA, o técnico do time de vocês estava fora de Porto Alegre, pegando sol, praia e cerveja, e não treinando seu clube. O último Grenal que aconteceu, o Grêmio não treinou. E qual foi o resultado? Vitória do Inter, que por sinal venceu todos os Grenais do corrente ano, não só o Campeonato Brasileiro, como o Campeonato Gaúcho. Embora o Grêmio foi campeão e tá tudo certo, por mérito seu. Então, de novo, falo que um dos grandes problemas que o Grêmio precisa resolver para 2025 é casa-mata, sem dúvida nenhuma. Direção, acho que o Grêmio vai falar, o Vitor vai falar também, precisa. Inclusive, eu acho que até também é outro fato a comemorar, né? O vice caiu, né? Que o Vitor vinha questionando já há bastante tempo, né? Então, essas duas questões aí, eu acho que foi o que mais pesou também, não só a questão das enchentes, mas que mais pesou para esse ano fraco, vamos assim dizer, que o time do Grêmio mostrou no Campeonato Brasileiro. Antes do Henry falar, e antes do Henry depois vai brindar provavelmente muito bem sobre o time dele, eu acho que ele é o cara que consegue falar com muita propriedade sobre o próprio time, e não eu, porque eu sempre quero que o time dele, sabe, né? Sabe que eu quero que o teu time, então é o que eu quero. Mas com carinho, mas eu quero sempre que se, né? Então tá. Sobre o trabalho do Roger, e aquele asterisco que tu colocou, e eu não citei o Inter quando eu citei o Corinthians, claro que é inegável que o Roger fez, são 13, 14, 15, 16 vitórias, né? Mas é que me chama mais a atenção a questão do Corinthians, porque tava lá embaixo. E a gente tava crente que ia cair, entendeu? O Inter não figurou a parte de baixo da tabela. Então, por isso que eu até nem me chamou, assim, destacar. Tem que destacar, tá certo? É isso. Eu vou dar créditos para um outro colorado, que é uma pessoa que eu amo, e eu converso muito sobre futebol, que é o Anderson Nogueira. Quando ele falou pra mim, logo quando o Roger foi contratado, ele falou assim: primo, o meu único medo é que aconteça o que aconteceu em outros momentos com o Roger. Ele começa bem e aí depois desanda a maionese. E aconteceu em outros momentos. Eu digo, primo, eu acho que não, acho que dessa vez vai. Cara, pelos números acontece isso. Se vai acontecer ou não, não sei. Eu só tô brindando o que um colorado, que é alguém que eu admiro, me falou. Falou talvez com propriedade, porque também é colorado, conhece. Ele disse, nunca vou torcer contra o Roger e contra o meu time. Não, mas tenho medo que isso aconteça. Bom, se vai acontecer, não sei. Foram 16 vitórias, né? Mas 3 derrotas já, uma atrás da outra, contra times grandes. Aí, como eu disse... Na verdade, 16 de invencibilidade. Desculpa te corrigir. São 16 de invencibilidade. 16 de invencibilidade. Vitória, sim, 16 jogos sem também. perder. Ok. Isso. E é como eu disse, talvez o Henry consiga destrinchar isso muito melhor. E eu acho que com mais propriedade, com um pouco do sentimento do Colorado e um pouco de razão e com a cabeça mais centrada para falar. Ele vai falar, ele vai depois trazer os pontos dele de uma maneira. Sobre o Grêmio, a minha primeira alegria do dia é que um dentista voltou a ser dentista. E falando em dentista, este episódio é patrocinado por
Ponsone Odontologia, ó. Ponsone Odontologia, né? Dentista cuida de dente. Dentista cuida de dente. Então essa é a minha primeira alegria do dia, tá? Que um dentista voltou a ser dentista. Eu sou um cara que sempre defende treinador. Caso, deixa bem claro para quem nos está assistindo, que é o Brum, né? Maurício Brum, Isso. Não, é Antônio? É, né? Antônio Brum. Que até hoje de manhã era vice-presidente de futebol do Grêmio, o diretor de futebol do Grêmio, que é dentista de formação, e agora voltará ao consultório, não é mais dirigente do Grêmio. Já tinha falado, já tínhamos criticado o trabalho dele aqui. Nada contra a pessoa, Antônio Brum, não conheço. O irmão, o filho, o pai. Pessoa dele tá tudo certo. Nem contra o dentista, agora, nem contra o dentista, provavelmente seja um ótimo dentista. Não melhor que a doutora Deve Aline entender Ponsone. muito de dente. De dente deve entender muito, mas eu ainda prefiro Ponsone e odontologia. Mas como dirigente do Grêmio, vinha deixando a desejar. Eu acho que nem eu digo assim, eu sou um defensor do treinador, tá? Por quê? Porque eu acho que o futebol não é feito só do treinador. Eu acho que o treinador treina, de fato. Ele é a cara do clube. Ele fica na beira da casa-mata, ele é o responsável pelas trocas, às vezes por indicar contratações, ele tem um papel extremamente importante. Mas o clube não é feito só do treinador. Eu sou um cara que defende o Renato, né? Pelos trabalhos que fez, e tá tudo certo quem não o defende, não tenho problema nenhum com isso. Eu sou o cara que defende, tá tudo bem. Se ele ficasse pro ano que vem, eu não teria problema nenhum com isso. Mas eu acho que tu ter profissionais qualificados dentro do teu elenco é importante. E o que eu percebo? Que o Grêmio não tem bons preparadores físicos, não tem bons preparadores de goleiro, não tinha um vice de futebol decente, né? Na qual o Inter fez isso muito bem, porque trouxe profissionais qualificados. Tu vê tranquilamente uma partida de futebol do Inter, tu vê os caras correndo 90 minutos tranquilo. Os jogadores do Grêmio parece que estão subindo a Lucas de Oliveira, entendeu? Os caras estão subindo, parece subindo a Lucas de Oliveira, subindo a Açores aqui, entendeu? Com uma geladeira Brastemp nas costas, sabe? Os caras estão cansados, chega 15 minutos do segundo tempo, os caras estão de língua de fora. Então tu vê que falta preparação física. Os meus goleiros, muitas vezes, não tem tempo de reação. Defendem uma bola, não tem tempo de reação. Isso é falta de treinamento. E eu não posso botar isso só na conta do treinador. Eu preciso que o meu presidente perceba isso, o meu vice de futebol perceba isso, junto com o meu treinador. Claro, ele vai ter a culpa da história. Bom, o elenco era insuficiente, se reforçou na metade do ano, depois da enchente, por muita pressão da torcida, que gritava nas redes sociais de que o elenco era insuficiente. Aí o meu vice de futebol, o meu presidente, resolveu, então vamos trazer meia dúzia de cara. Daí trouxeram o Martin, né, que foi a estrela do clube, e fica claro mais uma vez que um cara que vem da Europa joga no Brasil. Se ele tiver um time minimamente que jogue pra ele, ele se lava metendo gol. Ficou claro isso aqui. E olha que assim, ele não é o Suárez, mas ele tá metendo gol. Trouxeram mais 2 ou 3 guris, né, aqui da América do Sul ali, que aparentemente são bons jogadores, né, dá pra ver que tem potencial. Eu gosto do jogador jovem, eu acho que ele tem muito a acrescentar. São jogadores que se mostraram, precisam de tempo. Eu sempre sou a favor do período de adaptação para quem vem de fora. Se adaptar com o dia a dia, com a cidade, com o idioma, com a família que chega, porque tu imagina o cara que vem de outro país, às vezes não traz a família, faz diferença. Faz diferença, sim. Aqui faz diferença. Porque o jogador ele não é feito só das pernas, ele não é só feito de habilidade. Ele é feito daqui também. Ele é um cara que tem emoção, ele é um cara que sabe quando tá bem e sabe quando tá mal. Então assim, ficou nítido que o meu departamento de futebol, ele era muito fraco. E isso é culpa do presidente. Mas o treinador... Não. O treinador vai ser o cara lá dentro do campo. Tudo que acontece fora é culpa do meu presidente. Que vai para os microfones, não fala nada com nada, só quer saber de atacar a imprensa. Cara, se eles estão certos ou não estão de atacar a imprensa, bom, é com eles. Eu não tô aqui para defender ninguém. Eu acho que eles têm que defender o que acontece dentro do clube. Eles têm que pensar no clube, em ganhar títulos, em figurar a parte de cima da tabela. E não foi o que aconteceu.
Óbvio que a cultura do nosso futebol brasileiro é o quê? Demite o treinador. Tá tudo certo. Ciclos se encerram, né? Ele não vai deixar de ser ídolo do clube. E eu tenho plena certeza que logo, logo ele vai voltar. Ele vai voltar. Ninguém me tira de cabeça que, olha, isso tá mais perto de acontecer do que se imagina. Porque agora a gente entra num cenário que é o seguinte, que é aquele que eu sempre falo que pra mim é o mais desesperador possível. Quem será o treinador de 2025? Ponto. O campeonato terminou hoje, 9 de dezembro, né? Ontem, 9 de dezembro, que já passa da meia-noite. Então, assim, ó, eles vão entrar de férias. Os meus dirigentes, tá claro que vão tirar férias. Enquanto a grande maioria vai agora atrás de jogador, vai bater nas portas dos caras, vai pegar avião, os meus estão de férias. O meu presidente tem que montar um departamento de futebol novo, tem que ter um vice de futebol, tem que ter... Eu já vi informações de que também serão demitidos o preparador de goleiro e preparador físico. Então tu tem que ter todo um departamento novo, tem que ter uma comissão física nova, um treinador novo. Até esse cara e todo esse departamento chegar, começar a implementar, botar a treinar, o Campeonato Gaúcho já começou porque começa mais cedo ano que vem, todas as competições vão se antecipar, e aí nós já estamos com a competição rolando, e o treinador tá pegando às vezes, porque cara, não venha me dizer que vão trazer, eles podem trazer assim ó, o Guardiola, não tem problema. Ele não faz milagre, ele precisa de tempo, ele precisa treinar, ele precisa implementar, então não vai ser fácil. Posso queimar a língua? Posso. Torço pra isso? Sim. Espero ser campeão gaúcho já, de arrancada. Mas não é o cenário que me parece. É um cenário de remontada. E remontar um clube demora. Demora. E aí o que acontece? A torcida é impaciente. A torcida quer pra ontem. Não é pra daqui 6 meses. A torcida quer pra agora. Então, assim, ó, quando já não ganhar o Campeonato Gaúcho, já vão começar nas orelhas. Porque fulano não presta, fulano é ruim, tem que tirar não sei quem, traz o Renato de volta. Nós vamos ver esse cenário ali na frente. O ano foi horrível, o torcedor gremista precisa de folga, o torcedor precisa de folga. O torcedor precisa tirar férias agora, esquecer de futebol, pensar em futebol só lá quando começar o Campeonato Gaúcho. Mas a quem trabalha dentro deste clube tem que estar trabalhando já a partir de amanhã sem férias. Ah, mas o ano foi horrível. E se não começarem a trabalhar agora, o ano que vem vai ser pior. E vai continuar assim até que a gente vai cair de novo e aí vai ser assim, ó, ladeira abaixo a coisa. Espero que, para o ano que vem, as coisas melhorem. Torço sempre pelo meu clube, né? Lindo de ver ontem mais um ciclo se encerrando, Jeromel encerrando a carreira. Zagueiro que foi alto nível aqui, ganhou títulos. Então, assim, eu não tenho nada. Muito feliz de ver ele poder encerrar. Ontem a torcida abraçou, tudo certo, o ciclo se encerra. O do Renato encerrou, mas hoje já tem que começar um novo e é o de 2025. Espero que comece agora. Henry, pode destrinchar, é tudo contigo. Antes de falar de Inter, então, eu quero falar de Grêmio. Tá? E eu vou ter a pretensão aqui de dizer que tanto o Lelê quanto o Vitor pecaram na hora de analisar. O Lelê é um exímio observador, tudo que ele falou sobre observação de Grêmio, ele acertou em cheio, mas quando se tratou de fazer projeção, aí para tu projetar, tu precisa ter um entendimento mais profundo, precisa ser mais secador, Lelê. Né? E coisa que o Vitor, que tem esse entendimento mais profundo, não por secar, mas por torcer, ele matou a charada. A questão do Renato é quando ele volta. Quando ele volta. Né? E sim, se o Grêmio perder o Campeonato Gaúcho agora, de arrancada, já vão ter zum perguntando, já vão começar a fritar o nome. O treinador, e há não há uma unanimidade, porque no futebol unanimidade praticamente não existe, né? Mas assim, há um apelo muito forte de ampla maioria do torcedor do gremista que já está de saco cheio do Renato, que é a estátua ali na esplanada e a pessoa Renato tomando chopp no Rio e outro treinador aqui. Mas mesmo que haja esse sentimento pela ampla maioria da torcida, o treinador que chegar aqui vai ter uma bigorna nas costas, porque ele vai ter esse comparativo de ser o maior ídolo, de estar substituindo o maior ídolo do clube, certo? Então esse detalhe aí eu acho que o Lelê observou. Claro que ele se queima, claro, o cara, as acusações do Renato de dar nomes que vocês sabem onde os filhos de vocês estudam, isso daí, se dá uma treta, se dá uma M aí, cara, nossa,
perigosíssimo, né? O Vitor fez essa análise muito bom, só que o Vitor não conseguiu se despir do renatismo que ele tem. Cara, nunca! Não dá pra Nunca! Não dá. Cara, eu até acho que o vice, o Antônio Brum, ele é fraco, tá? Ele tá começando. Ele tá começando a carreira de dirigente. Fracos somos nós! E como todo mundo que tá começando, tu não compra experiência, né? Tu precisa do tempo adquirir. O Antônio Brum ficou muito marcado negativamente pela torcida do Grêmio no episódio Rocher, né? Quando ele diz, eu arrisco dizer que pelos valores que o Internacional trouxe o Rocher eu não traria, não sei o que mais, e o Rocher, né, se mostrou ser um grande acerto do Inter. O Inter que já tinha um goleiro consolidado, que agora foi campeão da Libertadores, mas assim, né, eu acho que o Rocher começa a se queimar. O Brum começa a se queimar. Só que assim, cara, não dá para um vice-presidente de futebol se destacar tendo o Renato no clube. O Renato é um absoluto. É um absolutismo do Renato no clube e ele só não demite o presidente porque ele precisa da figura lá. Aliás, qual é o discurso que se tinha, qual é a narrativa que se tinha? Depois os gremistas me corrijam se eu estiver errado. Que parecia que o Guerra queria a continuidade do Renato, mas os seus pares, né, enfim, fugiu o nome técnico agora, mas os seus conselheiros estavam contrários a essa ideia. É óbvio que o Guerra não vai cravar uma demissão. É óbvio que o discurso, né, foi do Renato pedir para sair. Talvez tenha pedido mesmo, não estou entrando em detalhe. O Guerra nunca vai cravar a saída dele, porque ele sabe que logo adiante ele vai ser cobrado por isso, ainda mais no ano eleitoral. Então, assim, desculpa, Vitor, mas um time que toma praticamente um gol por jogo, um time que não tem preparo físico, um time que ainda conta com a zaga, que foi campeã em 2017, que caiu em 2021, que os caras estão um tá se aposentando e o outro não consegue jogar, isso daí é treinador. Mas não é o Renato que contrata. Não é o Renato que contrata. É o Renato que contrata. A gente sabe que sim. Aliás, esse ano essa última janela houve uma diferença, né? Arezzo, o Bright White também, Monsalve. né? Mas o Monsalve, um baita de um jogador, cara. Dá para ver direitinho que foram nomes que a direção trouxeram por ela. Tanto é que o Renato relutou para colocar, né? Aravena, né? Esse foi o último que apareceu, e quando apareceu deu um encaixe certo ali, porque eram caras que o Renato relutou para colocar, né? O Monsalve teve que decidir 2, 3 jogos para cravar um lugar no time, e aí logo em seguida também já foi sacado. Então, o Renato já estava desgastado na relação, né? Sim, era estava cansado. Uma relação tóxica já, né, de clube e treinador. Ele já estava cansado, o clube também já não estava respirando, porque estava sufocado por essa extensão. Não, o Renato não é só um treinador, não é só um ídolo, é o treinador, o maior ídolo, mas ele tem extensão, ele está em tudo, né? Então acho que isso daí foi importante para o clube, né, respirar e começar um novo capítulo. Falando do Inter, eu não vou passar o pano pro Inter. O ano do Inter eu acho que foi um ano muito ruim, né? O ano do Inter foi um ano muito ruim. É óbvio que tanto que a gente está falando de Grêmio e de Internacional, a gente já destacou isso, é necessário fazer a ressalva da enchente, o tamanho do impacto, mas o Inter já tinha com o Eduardo Cudê problemas antes da enchente. O Inter já sofreu para empatar com o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio antes da enchente. Já apresentava problemas antes da enchente que só se acentuaram e se agravaram no pós-enchente. E aí eu pego toda essa fala, né, de um Renato que parece ter esquecido treinar o Grêmio, e ainda assim ele foi superior ao Cudê no Campeonato Gaúcho. Eu falei isso aqui, né, pós-gauchão, né, que o Grêmio ganha porque tinha treinador. É verdade que um treinador de férias, rabugento, saco cheio, mas tinha treinador. O Inter tinha um pseudo, um cara que habla lá e que tem um esquema tático que não conseguia ter alternativa. O ano do Inter me parece muito aquela parábola do bode dentro da casa, né? Não sei se você sabe, mas para quem está nos vendo e ouvindo, eu acho que é uma palavra judaica, né? Que diz que um judeu foi lá procurar um sábio, um rabino, e disse assim, minha casa é muito pequena, não consigo ser feliz dentro dela. O cara disse assim, faz o seguinte, coloca um bode, pega um bode e coloca dentro da casa. E volta aqui depois de uma semana. Ele, não, mas como assim? Coloca um bode dentro da casa e volta depois de uma semana. O cara foi lá, o bode ficou, a casa ficou menor ainda, fedendo a bode, xixi do bode, cocô do bode. Foi um horror. Uma semana depois ele voltou e disse assim, só piorou. Então agora tu tira o bode. Quando ele volta, ele tira o bode, parece que os problemas se resolveram. Cara, o ano do Inter, com que o Inter, o discurso de
30 e poucas final do Campeonato Brasileiro, de priorizar, de começar ganhando o Campeonato Gaúcho, né? O investimento que o Inter fez com os jogadores que trouxeram para botar na mão de um treinador amador, né, que é ídolo de presidente, né, o presidente tem um encantamento pelo Kudê, já tinha antes, sonhava com o Kudê voltando, a oportunidade que teve, trouxe de volta, um cara que tem uma biografia que cabe dentro de uma caixinha de fósforo. Um ano foi horrível. Só que a última, né? Diferente do ditado popular, que é a primeira impressão que fica no futebol, a última impressão às vezes salva um pouco. O Roger, evidentemente, deu uma cara de time, uma organização de time. Eu sou muito fã do Roger, desde do trabalho que ele fez, que depois o Renato aprimorou e foi campeão em 16 e 17. Os conceitos do Roger me agradam muito. Eu torcia desde quando eu vi uma entrevista dele, quando eu ainda achava que ele era gremista, né? Depois soube que ele é colorado, que ele deu uma entrevista ainda na pandemia, né, dizendo que não tinha problema nenhum, que se ele tivesse uma oportunidade de treinar o Inter, ele treinaria com o maior prazer. Todas as vezes que o Inter teve para trocar treinador, eu fiquei torcendo, mas eu confesso também que o desmonte que o Roger pegou no tempo que foi, na forma como foi, eu não imaginava que fosse dar uma liga tão boa. Temos boas perspectivas para 2025, acho que é um trabalho muito mais consolidado. O Colorado está meio vacinado, né? Porque em 2023 para 24, não, 22 para 23, com o Mano Menezes, o Inter termina em alta e começa 23 muito mal também. Eu acho que a relação, tenho certeza, a relação do Inter de 22 para o Inter de 24 é muito diferente, é muito mais consolidado. Mas eu quero fazer o asterisco aqui que eu falei com o Corinthians. Me chamou a atenção, Vitor, que essa ascensão que o Corinthians tem, que tu falou, tá tudo certo, acho que tem que ganhar. Mas o Corinthians melhora, porque o meu pai vem, né, melhora o time, mas ele melhora também quando ele cai fora da Copa do Brasil e quando ele cai fora da Sul-Americana, no caso, né? E fica, assim como o Inter nos últimos anos, fica só com o brasileiro, dá aquele sprint, tem fôlego para tal. O Lelê falou muito corretamente, né? O Inter tem bom time? Tem, mas precisa de grupo. E essas derrotas para Flamengo e para Botafogo, especialmente, eu acho que o Fortaleza já foi final de festa, ressaca, né? Não desmerecendo o Fortaleza, né? Mas assim, aí mostrou, concordo com o Lelê, se tivesse ganho, a gente já tá naquela achando que a gente tá na mesma prateleira desses caras. Nós não estamos. O Inter tá jogando um bom futebol pelo acerto, preparador físico, a gente tem o melhor do Brasil, treinador, um cara muito bom, e o D'Alessandro, que fez a liga de vitorioso, né? O cara que... Só um pouquinho, antes de vocês falarem alguma coisa com a camisa do Inter, escuta a minha história aqui, vão ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Essa liga deu certo, né? É um alento para um ano que se caminhava para ser pior, é um alento. Se perguntasse para mim em 2024, tu terminar em quinto lugar, né? Quinto. Vaga direta da Libertadores, tu tá satisfeito? Não vou estar satisfeito, eu quero brigar por título, eu quero bliscar a Copa do Brasil, eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho, né? Que praticamente são dois times que disputam, e o Inter nem tem disputado. Eu acho que o ano do Inter, ele é algo menos pior do que aparentava ser. Mas as perspectivas para 2025, se a direção soube entender o que aconteceu com o Inter ao longo de 2024 e o que aconteceu com o Inter, sobretudo nessas últimas 3 rodadas, e ela fazer movimento cirúrgico, não é gastar, é contratar jogadores cirúrgicos, pode ser que a gente tenha um 2025 um pouco diferente do que foi nos últimos anos. Ô Lelê, tu tem na mão aí a tabela só do segundo turno? Vou pegar aqui pra ti. Tá, faz essa mão aí pra mim. Manda pra nós. Eu quero primeiro lugar e o Inter em segundo. Na verdade, não. Naquele momento que o Inter vinha dos 16 jogos de invencibilidade, o Inter, naquele momento, fazia a melhor campanha do segundo turno. Porém, depois, com as 3 derrotas que ocorreram nas 3 últimas rodadas e com os resultados que o Corinthians obteve, o Corinthians acabou ficando com a melhor campanha só do segundo turno do campeonato, com o Inter logo atrás em segundo. O que eu queria trazer, e aí eu acho que tudo que o Henry fala tá tudo certo. Eu adoro ouvir o Henry falar, que ele fala com muita
muita clareza às coisas, né? Ele traz um pouco da rivalidade, mas ele é lúcido. Só que assim, ó, se tu pegar só o segundo turno, e óbvio que o campeonato não é feito só de segundo turno, o Grêmio é 8º colocado. O Grêmio tem um segundo turno de 8º colocado, de que hoje seria uma pré-Libertadores. Óbvio que o primeiro turno ali, e aí pega grande parte da enchente, e aí, né, é inegável, porque daí tu sai do teu estádio, tu vai viajar, tu vai viver dentro de hotel, tu vai fazer todas aquelas coisas que o Renato disse, né? E mais uma vez, sim, eu defendo ele, não por ser o ídolo, mas porque eu acho que nos últimos anos ele ganhou, ele veio aqui e ganhou coisas, então eu tenho que dar crédito pra ele, né? Porque outros que vieram, aí é loucura, sabe? Tipo assim, nada contra as pessoas, mas como treinador não dá. Então assim, ó, o segundo turno do Grêmio, que é quando volta pra arena, quando começa a ter de novo o apoio do torcedor, ok, fez partidas assim, ó, deploráveis. Toma muito gol, o sistema defensivo é fraco. O Henry fala assim, ó, com 100% de assertividade. 2 zagueiros, obrigado Jeromel por tudo, mas que aposentou. O Kahneman que tá de novo com uma lesão do quadril que não joga. Então já não era para ter se visto que se precisa. O Grêmio precisa do ano que vem pelo menos 6 zagueiros para começar o ano. Tu acha que vão trazer? Não vão. Vão manter os 2 que estão ali, mais o Gustavo Martins, e vão trazer mais 1 ou 2 e é isso aí. Aí na metade do ano, quando a corda estiver aqui, aí corre atrás de meia dúzia de cara. Esse é o problema. A gestão tá errada. A gestão é mal feita. Então é o seguinte, se a gestão não mudar, se a gestão não fizer as coisas direito, é bem como eu falei, e o Henry concordou. Quando é que o Renato volta? É só esperar, porque quando é que ele volta? A gente sabe que vai acabar voltando. Eu já dei graças a Deus hoje que eu vi que o Thiago Carpini renovou com o Vitória. Que bom, porque eu já tinha visto gente pedindo Carpini no Grêmio. Eu digo, não, gente, por favor. Aí é loucura. Nada contra o Carpini, tava fazendo um bom trabalho ali no Juventude, mas aí também, aquela coisa que brilha os olhos, né? Daí o São Paulo foi lá, chamou, chegou lá, a pressão era outra, e ó, chutaram ele. Quando ele não conseguiu os resultados, ó, vai, meu amigo. E a gente não pode chegar nesse ponto. A gente já precisa acertar desde o primeiro dia agora de janeiro. Na minha humilde opinião, esse treinador tem que aparecer assim, ó, no máximo na próxima semana. E assim, ó, não pode esperar virar 2025 para ter um treinador. Porque senão vai dar ruim de novo. A coisa vai ficar feia. Eu só tenho um critério para o próximo treinador do Grêmio. Ele tem que ter nascido em Lisboa ou no Porto, sei lá, ele tem que ser português. Esse é o critério para o próximo treinador do Grêmio. Esse é um critério de sucesso do futebol brasileiro nos últimos anos. Pode ser o Manuel da padaria, que nunca treinou, vai ser o primeiro trabalho dele treinando futebol. Me serve. E já vou te dizer, já não te ilude então, porque o perfil do teu presidente é trazer um treinador estrangeiro, talvez, mas que vai falar castelhano. Pode apostar. É real a informação que tem aí, o zum, agora se levanta tudo, né? Se especula tudo. Agora mas começa a loucura. De que Filipão seria o coordenador técnico? Me serve, se isso for verdade, me serve. Para coordenador, não para ele também, ele já... Me serve. Me serve muito, porque entende de futebol. Entende de futebol. Ganhou alguma coisa na vida, né? É, pouca coisa. O assédio é real. O assédio é real. Eu me lembrei de uma coisa Eu me lembrei de uma coisa que o Henry falou ali sobre a questão de ter o D'Alessandro. O meu sonho não é ter o D'Alessandro, era ter um cara estilo D'Alessandro dentro do vestiário. Eu acho que isso faz também é uma fórmula de sucesso no futebol. Tu tem um cara que nem ele. Este cara, pra mim, seria o Maicon. Eu queria um Maicon dentro do vestiário. Tem um cara que pra mim... Tem um cara que pra mim, esse dia eu tava falando, ele não trabalha com isso, mas ele tem essa cara, que pra mim, na verdade, cronologicamente, ele vem antes do D'Alessandro, né? Que pra mim, quando eu tento explicar o que foi o D'Alessandro como jogador do Inter, muito mais do que um camisa 10, um habilidoso, ele foi um cara que representou a torcida dentro de campo, sobretudo em Grenais. E aí eu dizia, o D'Alessandro fez nos anos 2000, na primeira para a segunda metade dos anos 2000 para 2010, o que nos anos 90 Darley fazia com o Grêmio. Isso aí, me serve também. Esse cara ganhador, vitorioso, só que ele tá na política, né? Mas me serve também. Parece que tem um zum de que...
Mas parece que tem um zoom de que ele tá cogitando chapas, né, nomes aí para as próximas eleições, né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que é bem simples, assim, ó, o futebol ele não tem não tem fórmula mágica. É bem simples, e eu vou dar o Inter como exemplo. Eles pegaram o melhor preparador físico do Brasil, colocaram no clube, pegaram um bom treinador, que eu acho que o Roger hoje é um bom treinador, ele não é o melhor treinador, não, mas ele é um bom treinador, botaram dentro do clube um cara como o D'Alessandro, que jogou futebol, entende de futebol, já trabalhou nessa parte lá no Cruzeiro, foi fazer tipo um estágio lá, aprendeu e hoje veio pro clube na qual ele ganhou, né, praticamente tudo. Então assim, ó, futebol não tem nenhuma fórmula mágica. Tu precisa ter bons profissionais atualizados que entendam de futebol. Eu já tinha falado aqui outra vez, nada contra, mas não dá pra tu ter um dentista, não dá pra tu ter um cara que é formado em química, não dá pra tu ter um cara que é formado em geografia. Tu precisa de um cara que é formado e que entende sobre isso, que trabalhe com futebol, que entenda da coisa. Senão, cara, não vai dar certo. E o Inter tem esses caras, o Inter colocou ali as peças que precisava nos seus devidos lugares e a coisa andou pra frente. O Grêmio não fez isso, o Grêmio era muito aquele clube de broderagem. Não, tu é meu bruxo, vem cá tu, não, tu vem aqui, ó, vai te dar uma cadeira, bah, tu tá precisando de um emprego, meu, tu treina os caras ali pra mim, bah, treina ali de segunda a sexta ali os caras pra mim no campo, tá, beleza. Era isso. Trouxeram meia dúzia de cara que não mostraram o resultado. E aí tu esperou o ano inteiro pra demitir esses caras no final pra começar uma remontada agora. Cara, é loucura, como eu disse. Todo profissional que chega numa empresa precisa de tempo. O Henry falou, ninguém compra experiência. Por mais rodado e por melhor que seja, o próprio Paulo Paixão que tá no Inter precisou de tempo. Passou alguns treinadores por ele e até que ele conseguiu se ajustar e organizar o time, treinar e preparar fisicamente o time. Isso vai acontecer no Grêmio agora. Entendeu? Então é o seguinte, estejam preparados para uma maré que eu não sei se vai ser boa. Talvez não será. E a torcida vai ter que ter paciência, coisa que não tem. Infelizmente, é tudo para ontem. Então, veremos. Não à toa, essas 16 jogos de invencibilidade do Inter começam quando o Inter resolve a parte por trás do jogo. Essa invencibilidade começa com a vinda do D'Alessandro, começa com a vinda do Roger e com essa organização. A janela de transferência do Inter foi muito boa. Tinham peças muito boas que claramente era vista que o Kudê não estava conseguindo ajustar nem usar muito bem. O Valência não é um jogador que joga sozinho. O Valência não é um Luis Soares, nem vai ser, nem nunca vai ser. Agora, se tu botar um cara bom para jogar do lado do Valência como o Borré, que adaptou bem, ele começa a fazer gols, ele começa a aparecer como um bom jogador ali naquela posição. É por isso que para o Inter agora, pelo menos a parte, assim, vamos dizer, por trás das cortinas, está ligeiramente ajustada, especialmente casa-mata, especialmente vestiário, e agora tem que fazer uma janela de contratação, pelo menos assim, 50% tão boa quanto a passada. E com isso tem chance de figurar um pouquinho melhor. A paciência da torcida que tu fala, Vitor, pelo menos a do Inter, que é uma torcida já bem sofrida, como o Henry gosta de dizer, normalmente o Inter consegue fazer para nós sofrer com requinte de crueldade, né? Nunca é fácil, é sempre, né, sofrido mesmo, né? Tá ligeiramente ajustada, vamos assim dizer, a paciência, entendeu? A gente tem 16 jogos aí, a gente tem uma certa gordura, vamos colocar assim, para queimar. Nesse sentido, com o Roger, pelo menos, como treinador, sem que antes peça a cabeça do cara por nada, entendeu? Então, se fizer uma janela de transferência boa e consiga peças corretas para ajustar, eu acho que o Inter tem chance de o ano que vem dar uma boa figurada por cima. Vai, Vitor. Desculpa, só um último detalhe. Vitor, tu falou sobre classificação. Do primeiro turno, a classificação do Grêmio é 18º. Então, essa questão do turno mostra também como foi a ascensão. Provavelmente passe pela questão voltar para a arena, voltar para casa, é possível, mas não dá para tu jogar tudo isso só nas costas da arena, entendeu? E o primeiro turno, se tivesse por um turno só, o Grêmio teria sido rebaixado. Falando brevemente sobre o Inter, até em cima do que o Leandro e o Henry comentaram, a questão do Kudê e depois vem o Roger, mas especificamente sobre o Kudê, e vocês tocaram nesse ponto, que ele era um cara que não necessariamente era uma convicção técnica em termos de trabalho, e eu gostei muito da comparação que o Henry fez, que o currículo dele cabia numa caixinha de fósforo.
o Kudê, e isso não é nem fofoca, isso é uma informação que veio, né, à tona e que foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos, que o Kudê era amigo pessoal deles, né, desde a outra vez que o Kudê trabalhou no Inter, eram amigos de fazer jantas na casa de um, depois na casa do outro, e abrir um vinho e ficar degustando e conversando, e tá tudo certo, eu adoro fazer isso também com os meus amigos. Mas quando tu tem essa relação de trabalho, sempre é uma relação tensa, sempre é uma relação que tem muita pressão. Um dirigente de qualquer clube de futebol no Brasil, não apenas Grêmio e Inter, qualquer um dos grandes clubes, e o técnico, daí complica, sabe? Quase que. Eu não queria usar a expressão antiético, não é isso, mas cria embaraços. Aí o cara fica, putz, mas como é que eu vou mandar o cidadão embora? O cidadão é meu amigo. E eu já ouvi isso de outros amigos colorados, o pessoal da imprensa que é identificado colorado, falando, e se tivesse mandado o Kudê embora antes, tivesse chamado o Roger antes, será que o fim do ano do Inter não poderia ter sido diferente? Daqui a pouco os dois colorados aqui da bancada que nunca viram o Inter ser campeão brasileiro pudessem ter visto, né? Porque a última vez que o Inter foi campeão brasileiro, nenhum dos dois tinha nascido. Eu acho que essa leitura, ela vai permanecer, né? Porque essa arrancada que o Roger deu, parecia que se tivesse algumas rodadas mais adiante, assim, parecia que o Inter tinha tudo para continuar com essa liga e ir um pouco mais adiante, né? O Vitor trouxe ali do Andy, né, que falou, né, que o Roger dá uma arrancada boa e depois parece que ele perde o gás, né? Se a gente for pensar na história de todos os treinadores, essa é a linha, né? Tirando o treinador que sai, que ele recebe uma proposta de uma seleção algo maior, o treinador vai ter uma ascendência e depois ele vai decair, né? Mas de fato, assim, o Roger, eu estou pegando aqui 3 clubes que ele passou, clubes de expressão, né? Que ele passou e ele sai e ele deixa um legado que os outros treinadores deram continuidade. O primeiro é o próprio Grêmio, que aqui eu acho que dispensa comentário, né, 16. O segundo, eu só não vou lembrar o ano, é o Palmeiras. Ele, inclusive, ele faz com o Palmeiras a melhor campanha da história do Palmeiras de uma Libertadores na primeira fase. E aí o Palmeiras, que depois é sucedido pelo Filipão e acaba ganhando... O que o Filipão ganhou aí por último, que eu não lembro? Copa do Brasil, pode ser? Acho que pode. Né? A última passagem, depois o Filipão sai, logo em seguida vem o Abel, que papa tudo, né? E ele também faz um trabalho interessante no Atlético Mineiro, também indo bem como na fase de grupos da Libertadores. O Roger, ele tem uma característica que, na verdade, eu acho que todo treinador tem, né? Que isso é uma das questões que eu penso que seja o fio que conecta e que faz dar certo dentro de um vestiário de futebol, né? Que é fazer os jogadores comprar as suas ideias. Tá? Eu gosto muito de ver as entrevistas do Roger e ele defende muito a estratégia dos jogadores da frente. Ele deu um exemplo explicando, até trazendo alguns dados matemáticos, né? De os jogadores, estando os homens da frente ali, o Borré, o Wesley, o Alan Patrick, quanto mais eles conseguem dar bote na frente, e aí ele traz uma estatística, se eles conseguem dar bote, desarmar, sei lá, a cada 3, 4 jogadas, isso acaba repercutindo em melhores condições, melhores chances de gol, porque o Inter desarma no campo de defesa do adversário e aí está muito mais perto do gol. A explicação que ele traz para os microfones numa entrevista é muito plausível, né? Faz com que quem esteja do outro lado ouvindo, entenda esse raciocínio. E aí ele usou, né? Os jogadores estão convencidos de que eles fazendo essa parte eles vão ter o resultado mais facilitado para eles, né? Isso é um grupo que compra a ideia de um treinador, né? Claro, deu certo agora, né? O grupo pode mudar, vai mudar por ano que vem, mas o treinador de repente pode tentar novas ideias, né? Então, enquanto o treinador de alguma maneira ele está sendo escutado ou ele está sendo respaldado, melhor dizendo, dentro do vestiário, nem sempre dá para dizer que vai ser vitorioso, porque tem outros times que às vezes são mais fortes, são melhores, que também estão brigando ali por aquelas condições. Mas eu acho que esse é um caminho necessário assim para fazer, para se fazer campanhas e poder pelo menos almejar títulos, né? Então era isso, estamos encerrando o episódio 54 de Papo Sem Boteco. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final.
Um forte abraço, uma boa semana e até a próxima. Deixa eu encerrar falando que a gente está encerrando o ano, a gente está fazendo aniversário do Papo Sem Boteco, e em todo encerramento de ano, o Spotify, onde nós estamos, você pode estar nos ouvindo no Spotify ou no YouTube, faz o encerramento de ano com as maiores audiências, de tanto de música e podcast, e vou deixar aqui um abraço para a nossa top ouvinte deste ano, que foi a Karina Queiroz, minha amiga da minha namorada Milene, a qual a gente vai mandar um brindezinho do Papo Sem Boteco aqui, a nossa novidade, a nossa canequinha, por esse agrado que ela fez aí nos ouvindo, sendo a top ouvinte no Spotify. Muito obrigado. E você também continue nos ouvindo, se puder avaliar a gente no Spotify, a gente agradece, ativa o sininho aí no YouTube para receber notificações. Aproveite esse verão moderado que está chegando, mas vai aí começar a esquentar de novo para pegar uma praia. Grande abraço e até a próxima. Queridos ouvintes do Papo Sem Boteco, eu amo futebol, mas graças a Deus acabou o futebol no Papo Sem Boteco em 2024. Mas nós voltaremos, porque o Papo Sem Boteco ainda não acabou este ano. Continuem com a gente, continuem nos ouvindo, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, nos sigam no @Papo Sem Boteco e vocês já sabem, nos vemos numa próxima e até lá! E eu deixo aqui, então, os meus desejos de vida longa do Papo Sem Boteco, né, que possam ter muitos outros assuntos de filmes, de séries, dos mais diversos assuntos que vocês abordam. E sempre que falar de futebol vai ser sempre um prazer poder estar aqui. Agradeço de novo, né, o convite e um beijo, um abraço a todos que nos ouvem e que nos assistem agora, né, porque dá para ver que a gente não somos somente inteligentes, somos também rostinhos bonitos.